Paz do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de fazer um breve estudo, uma breve reflexão a respeito da autoridade das Escrituras, sobre a autoridade da Bíblia, sobre a autoridade da Palavra de Deus, pois a Palavra de Deus é a verdade. E como está escrito em Salmo capítulo 138, versículo 2, diz assim: pois engrandeceste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Então Deus ele engrandeceu o nome dele e a palavra. E a palavra nos é deixada para a vida e aponta para o Senhor Jesus Cristo, pois ele é o caminho, a verdade e a vida. Então Deus ele revelou a si mesmo de um modo geral, isso a todas as pessoas através da natureza. Se é possível saber que existe o Criador, pois há a criação. Então a natureza mesmo anuncia que há o Criador. Então, de um modo geral, Deus pode ser conhecido, pode se depreender que existe Deus, que existe o Criador através da criação. Então, através da natureza, também através do curso da história e através da consciência humana, de que há o legislador, de que há o Criador. Então, isso de um modo geral. E também de um modo especial, Deus ele enviou o seu Filho, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é a imagem exata de Deus Pai. Deus conosco, Emmanuel, o Senhor Jesus Cristo. Então, uma revelação especial através da pessoa do Senhor Jesus Cristo e também das Escrituras, da palavra de Deus escrita, das Escrituras. Desde o princípio, Satanás, ele tentou Eva, ele buscou enganar Eva, colocando em dúvida a palavra de Deus. Havia uma lei no jardim de que poderia se comer de todas as árvores, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não poderia, pois se comesse, no dia em que se comer, iria morrer. Então, caso tomasse essa decisão, essa escolha, o resultado seria a morte. Então, havia essa lei no jardim, né? E Deus deixou, então, Adão e Eva no jardim, eles poderiam comer de todas as árvores, mas daquela árvore haveria consequências, né? E o salário do pecado é a morte. Então, comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, de que Deus disse para não comer, levaria como consequência a morte. E a serpente enganou Eva, colocando em dúvida a palavra de Deus. Já em Gênesis capítulo 3, versículo 1, a serpente perguntou a Eva, buscando colocar a dúvida e engano a respeito da palavra de Deus, se realmente é a verdade. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Em Gênesis capítulo 3, versículo 1. Então, já procurando colocar dúvida no coração de Eva a respeito da palavra de Deus. Então, é muito importante compreender que a palavra de Deus é o meio que Deus deixou a palavra como instrução para a vida e que aponta para o Senhor Jesus Cristo e que é a verdade. A respeito disso, também o apóstolo Paulo, ele afirma que toda a Escritura é divinamente inspirada. Então, não apenas alguns trechos, mas toda a Escritura é divinamente inspirada. Isso na segunda carta a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. No versículo 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Então, toda a Escritura é divinamente inspirada. A respeito disso,
No comentário bíblico do Hernandes Dias Lopes, a respeito dessa passagem, de 2 Timóteo, capítulo 3, pela altura do versículo 15 ao 17, então uma citação, ele diz assim: as Escrituras são sagradas, confiáveis e úteis. A Bíblia é o livro dos livros, inspirada por Deus, escrita por homens santos, concebida no céu, nascida na terra, odiada pelo inferno, pregada pela igreja, perseguida pelo mundo e crida pelos fiéis. A palavra de Deus é infalível, inerrante e suficiente. É vencedora invicta em todas as batalhas. Tem saído ilesa do ataque implacável dos críticos e das fogueiras da intolerância. A palavra de Deus é a bigorna que tem quebrado todos os martelos dos céticos. Homens perversos se esforçam para destruí-la, queimá-la, escondê-la ou atacá-la, mas ela tem saído incólume de todas essas investidas. É viva e poderosa, é atual e oportuna, é a divina semente. Por meio dela, somos gerados de novo. Por meio dela, cremos em Cristo. Por meio dela, somos fortalecidos. A palavra de Deus é água para os sedentos, pão para os famintos e luz para os errantes. Por meio dela, somos santificados e através dela, recebemos poder. Ela é a arma de combate e o escudo que nos protege. É mais preciosa que o ouro e mais doce que o mel. Duas verdades devem ser aqui destacadas em relação à palavra de Deus, em relação à palavra. Primeiro, a origem das Escrituras. Toda a Escritura é inspirada por Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, parte A. As Escrituras não são fruto da lucubração humana, mas da revelação divina. Elas não provêm da descoberta humana, mas do sopro divino. Toda a autoridade das Escrituras depende exclusivamente da sua origem divina. A palavra grega theopneustos significa literalmente soprada por Deus. Isso não quer dizer, porém, que Deus anulou a personalidade, o estilo ou a preparação de seus escritores, uma vez que esses homens santos falaram movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. Significa, porém, que as Escrituras surgiram na mente de Deus e foram comunicadas pela boca de Deus, pelo sopro de Deus ou pelo seu Espírito. As Escrituras são, pois, no verdadeiro sentido do termo, a palavra de Deus. Porque Deus as disse, é como os profetas costumavam anunciar, a boca do Senhor o disse. É importante destacar que toda a Escritura, e não apenas parte dela, é inspirada por Deus. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento compõem as Escrituras. Muitos liberais aproximam-se das Escrituras carregados de ceticismo e contestando toda a inspiração, inerrância e infabilidade. Há aqueles que enganosamente afirmam que as Escrituras apenas contêm a palavra de Deus, mas não são a palavra de Deus. Outros negam sua historicidade e tentam jeitosamente explicar seus registros históricos e seus milagres de forma metafórica. Permanece a verdade inabalável de que toda a Escritura é inspirada por Deus. Sobre esse sólido fundamento devemos erigir nossa fé. John Wesley usou uma forte lógica para provar a origem divina das Escrituras. A Bíblia foi concebida por uma das três fontes. 1. Por homens bons ou anjos. 2. Por homens maus ou demônios. 3. Ou por Deus. Primeiro, a Bíblia não poderia ter sido concebida por homens bons nem por anjos, porque ambos não poderiam escrever um livro em que mentissem em cada página escrita em que houvesse as palavras. Assim diz o Senhor, sabendo perfeitamente que o Senhor nada dissera e que todas as coisas tivessem sido inventadas por eles. Segundo, a Bíblia não poderia ter sido concebida por homens maus ou demônios, porque não poderiam escrever um livro que ordena a prática de todos os bons conselhos, proíbe pecados e descreve o castigo eterno de todos os incrédulos. Portanto, concluo que a Bíblia foi concebida por Deus e revelada aos homens. Aqui uma citação do John Wesley, que o Hernandes Dias Lopes citou. Então, a Bíblia foi inspirada por Deus, soprada por Deus. Homens santos escreveram, inspirados, divinamente inspirados por Deus. O apóstolo Pedro,
em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 ao 21, afirma que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação e que a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas que homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo soprou sobre eles a divina inspiração. Então, a leitura de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 ao 21, diz assim: acima de tudo, lembrai-vos de que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. A profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Também o próprio Senhor Jesus Cristo citou as Escrituras. Por exemplo, na passagem de Emaús, em Lucas capítulo 24, a caminho de Emaús, diz assim, Lucas capítulo 24, versículo 25 ao 27. Então Jesus lhes disse: ó tolos e tardios de coração para crer em tudo o que os profetas disseram, não era necessário que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. O que dele se achava em todas as Escrituras. Então o Senhor Jesus Cristo estava explicando o que se achava a respeito dele, profetizado a respeito dele nas Escrituras. Também, em Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11, naquela passagem a respeito da tentação de Jesus no deserto, em que o tentador, o diabo, foi buscar tentar Jesus, ele venceu, prevaleceu, e ele citou as Escrituras. Está escrito, em resposta às tentações, ele citou as Escrituras. E o Senhor Jesus Cristo, a vida dele, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, é modelo para as nossas vidas. Então, nós também temos que buscar compreender as Escrituras e que elas estejam escritas em nossos corações.